Olá, esse é o Conexão. Segundo o IBGE, 24% da população brasileira convive com algum tipo de deficiência. E, em muitas situações, essas pessoas precisam se esforçar mais para conseguir se adaptar, às situações ali cotidianas. Nas escolas, por exemplo, para alguns alunos, segurar um giz de cera ou um lápis de cor pode ser um desafio. Pensando nisso, uma empresa de Santa Cruz do Sul se uniu a professoras e desenvolveu materiais escolares acessíveis. A gente vai conversar sobre essa iniciativa com a Giana Sebastiani, que é professora do Departamento de Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Olá, Giana, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vinda aqui ao Conexão. Tá aí uma coisa que eu realmente nunca parei para pensar, essa dificuldade que alguns alunos têm de segurar um giz de cera que seja, Exatamente. Alguns estudantes que têm uma dificuldade motora, para eles é um esforço muito, muito grande mesmo segurar um lápis, segurar uma caneta, fazer uma atividade que para nós é cotidiana e praticamente automatizada. E que tipo de improvisos você costuma ver? Você aí na sua experiência de sala de aula, o que você já viu aí de alunos que tinham essas dificuldades e o que os professores tiveram que fazer? Durante muitos anos, os professores foram muito criativos e continuam sendo nessa adaptação de materiais para que todas as crianças possam usar. Na época em que eu trabalhava com crianças que tinham algum tipo de deficiência, nós costumávamos usar uma fita crepe, por exemplo, para engrossar o lápis e melhorar a empunhadura dele no momento do desenho, no momento da escrita daquelas crianças que têm alguma dificuldade, alguma necessidade de adaptação. E isso não era a melhor forma, mas era uma forma que se tinha na época de tornar acessível esse tipo de material. Hoje a gente já tem muitas outras alternativas e outros materiais que inclusive são utilizados pelos docentes nessas adaptações, como o EVA, como materiais mais macios, a espuma, para que essas crianças possam segurar e possam desenvolver essas atividades, enfim. E é um detalhe tão simples, Giana? Se a gente para pensar assim, você dá a condição da criança segurar ali o giz para poder participar da atividade, Porque não basta estar ali na sala de aula para dizer que está inserida, está integrada, Exatamente. Quando a gente pensa em adaptação, muitas vezes pensa em grandes tecnologias. E às vezes são tecnologias criativas e muito simples. Uma criança com dificuldade motora, por exemplo, ela muitas vezes não consegue segurar a folha na classe, assim como as outras crianças. Então, uma maneira de adaptação bastante simples é usar uma folha mais grossa, por exemplo, uma folha de papel pardo ou uma folha de cartolina, e prender essa folha na sua classe usando uma fita adesiva. Assim, se ela tiver algum movimento involuntário, que ela não consegue controlar durante o manuseio do giz, do lápis, ela não vai derrubar a folha ou furar a folha. Assim, ela vai se sentir muito melhor por conseguir desempenhar aquela tarefa. Então, a inclusão, ela não é só no aspecto tecnológico de ponta, Claro que a tecnologia de ponta ajuda, os sistemas computacionais, o fato de que algumas pessoas conseguem mover o cursor com os olhos, enfim, o ledor de tela, para as pessoas cegas, o uso de libras em vários programas, enfim, a legenda de libras, isso tudo ajuda muito, mas tecnologias bem simples, desde lá da pré-escola, da educação infantil, também auxiliam na inclusão dessa criança e no convívio com as demais crianças, realizando as atividades cotidianas. E o que você observa nos alunos ali, quando eles conseguem participar da atividade, conseguem segurar o papel ou ali segurar o lápis para poder fazer o desenho, o exercício? O que você observa neles? A mesma alegria que qualquer outra criança tem, quando está realizando algo. Eles estão experimentando, eles estão criando, eles estão evoluindo no seu processo de construção de conhecimentos e interações com o mundo. Então, no momento que a gente propicia essa interação com diferentes materiais, com diferentes contextos, isso vai gerando aquele contentamento de fato estar construindo alguma coisa por si, de estar manipulando e construindo com os sentidos, com todo o sentir e o fazer que é próprio da criança. A gente já citou aqui alguns exemplos, giz de cera, lápis, papel. O que mais que costuma ser adaptado? A tesoura, que é algo bem difícil de manipular até para as crianças menores. Hoje existem tesouras adaptadas que facilitam muito o recorte da criança. Nós temos também tubos de tinta
que ao invés da criança precisar usar o pincel, esse tubo de tinta é adaptado para que ela possa também realizar suas pinturas usando essas tintas. E assim, inúmeros materiais, a própria classe, né, onde o formato da mesa, onde a criança vai sentar, a altura, o descanso para os pés, a cadeira, enfim, o contraste de cor que se usa na lousa, né, se é uma lousa antiga, o tipo de cor que se usa para poder escrever, para a criança que tem uma visão subnormal poder enxergar o tamanho da letra. Todas essas são adaptações dependendo, é claro, da faixa etária e do nível de escolarização que essa criança está. Caramba, são muitos detalhes, né? Só o professor atento ali na sala de aula realmente para observar essas questões. Giana, eu vou interromper a nossa conversa rapidinho porque eu quero mostrar uma reportagem aqui. Eu já falo com você, tá? Ok. Bom, a gente então vai ver uma reportagem, uma matéria que foi feita pela Universidade de Santa Cruz do Sul, são nossos parceiros aqui do Futura, e mostra justamente esse esforço aí de preparar esses materiais de modo que os estudantes que têm essa necessidade, têm alguma deficiência, possam participar melhor das atividades e com isso, claro, se desenvolver melhor também. Vamos assistir. Quem tem alguma necessidade especial pode ter dificuldade ao manusear materiais como o lápis de cor, a cola ou o giz de cera. Diante dessa constatação, esta empresa de Santa Cruz do Sul, que fabrica produtos escolares há quase um século, passou a fazer adaptações bastante simples, mas que fazem uma grande diferença no dia a dia de quem precisa. E partiu da ideia dos professores que pegavam os pedacinhos de giz de cera que quebravam na sua sala de aula e derretiam esses pedacinhos e colocavam em potinhos mais grossos, tipo potinho de danoninho ou caixinha de fósforo para fazer um giz com um formato diferente. São 21 produtos criados e adaptados para atender às diferentes necessidades. E para ampliar a acessibilidade, as embalagens trazem o nome e a cor dos produtos impressos em português, em libras e em escritas de sinais. Quando pensamos em acessibilidade, o que vem em nossa mente são estruturas como rampas ou elevadores. Mas para o Pedro Henrique e a Maria Fernanda, acessibilidade é algo simples, como esses lápis que eles estão usando. Tem uma diferença, né, desse material, porque ele é maior, né? Tipo o lápis ele é mais grosso, então assim facilita para ele pegar e para a coordenação dele. Giana, é claro que a gente vê aí um bom preparo dos professores que fazem isso, capacitação, inteligência, mas é preciso dizer também que tem amor à profissão, né? Para você ter esse cuidado, tem que ter amor pela profissão, né? Exatamente, tem que ter amor pela profissão e uma empatia com relação ao estudante, ao aluno. Os professores, eles são muito criativos, eles ao longo dos anos inventaram várias questões, várias situações, adaptaram muitos materiais para atender às necessidades dos seus estudantes, quando eles estão atentos e têm essa empatia. E o interessante dessa questão da cocriação com os professores, que foi desenvolvida por essa empresa, é que eles estão ali numa escala maior, produzindo algo que realmente vai ter um efeito na sala de aula. É diferente da gente pensar um novo produto ou pensar uma adaptação sem ter essa realidade, essa vivência concreta do que no dia a dia de fato faz a diferença para essas crianças. Giana, obrigado, viu, pela sua participação aqui. Sucesso aí na iniciativa de vocês, tá? Muito obrigada, agradeço a participação também. Valeu, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.